Então, dia 31 de outubro, a gente comemora o dia da Reforma Protestante, porque foi o dia que Martinho Lutero afixou, na verdade foram mais de 95, né? Teses contra indulgências, em 1517. Só para dar um contexto, né? Tem uma aula muito boa do Jonas Madureira sobre isso. Ele fala sobre a universidade na Idade Média. Todo mundo fala que a Idade Média é a Idade das Trevas. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Idade das Trevas. Porque na escola todo mundo ouviu falar, né? Bastante mentira sobre isso. Que não tinha ciência, que a igreja matava os artistas, os cientistas, né? Todo mundo já ouviu isso e tal. E o Jonas Madureira fala muito bem sobre isso, que a faculdade da Idade das Trevas, na verdade, era muito diferente da nossa faculdade de hoje, que não sei quem já fez faculdade, mas todo mundo que fez faculdade sabe que fazer faculdade hoje é ler xerox, né? Você nunca lê um livro inteiro, você lê xerox. Vestibular hoje, qualquer um passa. E ele vai mostrando como na Idade Média eram as universidades, né? Antes de você cursar teologia, você precisava fazer matemática, retórica e música, por exemplo. Todo mundo fala de Lutero, que Lutero escrevia hinos. Não é que Lutero simplesmente gostava de música como um hobby, é porque era ensinado nas universidades. Antes de Lutero estudar um livro da Bíblia, estudar teologia, ele precisou estudar filosofia, precisou estudar grego, hebraico, retórica, lógica. Então, a Universidade das Trevas era, na verdade, muito mais difícil que as universidades de hoje, que qualquer um passa e forma em qualquer coisa. Então, nessa época, é a época pós-surgimento das universidades, é até um paralelo que se faz, que não existiria reforma protestante sem as universidades, mas também não existiria universidade se não fossem os monges. Pouca gente sabe, mas o surgimento das universidades tem a ver com os mosteiros que fundaram as primeiras universidades, e Martinho Lutero era um monge agostiniano. A história dele é muito interessante, ele passa por muitas crises na vida pessoal, até chegar à grande revelação da vida dele, que vai ser a causa da reforma protestante. Mas o contexto da época de Martinho Lutero é a igreja medieval, católica, apostólica romana, muito distante das verdades do evangelho, é considerada a pior fase da história da igreja. A gente fala muito de Martinho Lutero, né? Até essa data tem a ver com ele, e até não dá para ver porque está claro, mas essa arte que a gente fez, a gente decidiu colocar vários. Vocês ganharam, né? Todo mundo ganhou aí? Então, olha aí no seu marca-página que você ganhou de presente, tem várias figuras aí, vários rostos, vários líderes da reforma. Lutero é apenas um deles, ele é muito conhecido, mas Lutero não fez a reforma sozinho. Antes dele, inclusive essas imagens aí estão em ordem cronológica. Não tem todas aí, eu acho que nessa arte maior tem todas. Então, antes de Lutero, vieram vários homens que já falavam o que Lutero falava. Então, Lutero não é um homem que surgiu do nada, com ideias e fez a reforma. Muito pelo contrário, ele leu homens do passado e foi influenciado por homens da época dele. E o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517? Nas universidades, Lutero nessa fase já é professor universitário. Nas universidades era muito comum acontecer debates, o que eles chamavam de disputatio, né? Eram disputas. Então, hoje em dia, você vai para a faculdade, você ouve um professor e apresenta um trabalho lá no PowerPoint, né? Na época não era assim. Na época de Lutero, se você tivesse uma opinião, você precisaria argumentar. Por exemplo, o professor tem uma opinião, você discorda dele, você precisaria argumentar logicamente porque você discorda daquele professor. Então, tinham muitos desses debates na universidade. Então, essas 95 teses de Lutero, as famosas 95 teses, tem a ver com uma disputatio dessa. E Lutero está colocando seus argumentos e ele prega as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. E esse marca a data que a gente vai chamar, que é o início da grande santa confusão que Lutero fez e tudo mais. O que Lutero está sendo contra com essas teses? Contra as indulgências. O que eram as indulgências? Eram a venda de realidades espirituais, né? Então, se vendia saída do purgatório, se vendia a própria salvação. Só para vocês terem uma noção, eu trouxe alguns trechos. Se alguém já viu aqui o filme de Lutero, alguém já viu o filme de Lutero? Quase ninguém, muito pouco. No filme de Lutero aparece um vendedor de indulgência, que inclusive é um artista muito famoso, que é o Dr. Octopus do Homem-Aranha. No filme. Lembrou? Aquele homem existiu de verdade, ele foi o maior vendedor de indulgências que teve na época. E olha coisas que eram faladas por ele. A indulgência deixará o pecador mais limpo do que no batismo.
Comprar uma indulgência vai deixá-lo mais limpo do que Adão antes de cair. A cruz do vendedor de indulgência, porque o vendedor de indulgências, ele ia com uma cruz passando e tal, e pregando, e não sei se vocês sabem, mas essas indulgências, elas eram vendidas para construir a Basílica de São Pedro. Então, assim, qualquer semelhança com as igrejas de hoje em dia não é mera coincidência. A cruz do vendedor de indulgências tem tanto poder quanto a cruz de Cristo. E essa é a mais famosa, essa última. Tão pronto a moeda cair no cofre, a alma sai do purgatório. Então, Lutero está sendo contra isso aí. E eu vou ler só duas das teses de Lutero, das famosas 95. A tese 82, Lutero fala o seguinte: se o Papa tinha mesmo poder para tirar uma alma do purgatório, deveria fazer isso por amor e gratuitamente, não com o objetivo de juntar fundos para a construção de igrejas. Tese 51. O certo seria o contrário: o Papa dar do seu dinheiro aos pobres, mesmo que para isso tivesse que vender a Basílica de São Pedro. Então, com esses argumentos, tem vários outros, Lutero vai contra a venda de indulgências. Mas é claro que toda a obra dele, o trabalho dele, não teve a ver apenas com isso. A gente pode dizer que o trabalho de Lutero e dos reformadores foi centralizada na doutrina da salvação do homem. O que estava em jogo nessa época era como que o homem é salvo. O homem é salvo pelas obras. Aqui a gente viu um extremo, né? A gente está vendo dinheiro, trabalhar com dinheiro, vendendo salvação e posições espirituais e tudo mais. Mas na época, o que era pregado era uma salvação pelas obras. Eu já li algumas coisas de Lutero e eu tenho certeza que se Lutero viesse hoje, pregasse aqui ou pregasse em várias igrejas, ele continuaria sendo um escândalo. Ele, João Calvino, John Knox, porque até hoje, parece que passou tanto tempo, mas as igrejas parecem ainda pregar salvação pelas obras. Parece que na nossa mente ainda continua isso de: para ser salvo, eu preciso fazer isso, para acessar Deus. Parece que é até natural do homem. Então, esse é o contexto da época. A história de Lutero, pessoal dele, ele tem uma personalidade, vários autores falam, uma personalidade melancólica e perfeccionista. Ele entra para a vida monástica e sempre está em crise com seus pecados. Lutero é tipo aquele cara certinho, que quer andar na linha. E na época o Deus pregado é um Deus de muito juízo, de justiça, e ele decide fazer todas as boas obras, ser bem certinho, mas ele não dá conta de fazer tudo, obviamente. E fala que ele chega para o seu confessor, e ele está debaixo de muita condenação, e o confessor fala para ele: você precisa se confessar mais. Sabe aquela coisa do se confessar na igreja católica? Confessa seus pecados, que aí você vai se sentir melhor. E Lutero começou a se confessar, só que ele ficou viciado em se confessar. Ele ficou tão viciado que ele saía do confessionário e falava assim: será que teve algum pecado que eu esqueci? E se teve algum pecado que eu esqueci, como que Deus vai perdoar ele se eu não confessei? Ele entrou numa crise profunda, maior ainda. O confessor chega para ele e fala: não, peraí, vou te passar outro remédio. Vai ler os místicos. Vai ler a obra dos místicos. Ele lê as obras, a conclusão da obra dos místicos que ele entende é: ame a Deus. Se você amar a Deus profundamente, você vai ser santo. E Lutero fica mais em crise ainda, que ele chega à conclusão que muita gente não tem coragem de chegar: eu odeio Deus, eu não amo Deus. Deus quer matar as pessoas, quer mandar as pessoas para o inferno, quer que elas andem certinho, eu odeio Deus. Ele chega nessa conclusão. E aí o confessor dele não tem mais o que fazer com ele, né? Lutero é um cara muito louco, e manda ele ser professor. Olha aí, Tati, mandou, talvez é uma terapia ser professor. Lutero vai ser professor universitário. Começa a estudar as cartas de Romanos, de Gálatas. Gente, diz que Lutero dava aula sobre Cristo em Salmos. Olha que maravilha. E aí é nesse processo, estudando as cartas de Paulo especificamente, que ele tem experiência com Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. Ele recebe uma revelação sobre a justiça de Deus, o anjo vai explicar melhor. Mas o importante é entender que não foi um anjo que desceu do céu e falou com Lutero, e a partir de então ele entendeu a justificação pela fé. Lutero gastou anos em cima de um livro. Lutero gastou anos lendo obras de outros autores. Ele não estava sozinho nessa jornada, e por isso que a gente está fazendo esse dia de celebração à Reforma Protestante, porque nós temos uma identidade histórica. A gente gosta muito de ser moderninho, mas nas coisas essenciais a gente quer ser bem tradicional. Então, em termos de cruz, evangelho, justificação pela fé, salvação pela graça, a gente não vai ser moderno não, a gente vai ser bem tradicional.
porque a gente não quer mudar as doutrinas básicas. E só para fechar e passar para o Ângelo, que se deixar eu vou até mais tarde, eu quero ler para vocês uma frase de Lutero, quando perguntaram para ele sobre a vitória da reforma. Lutero enfrentou todo um sistema contra a Igreja Católica, não só ele, vários homens. Muita gente antes dele morreu, foi martirizado pela Igreja Católica Romana medieval. Mas Lutero morreu de velhice, ele não foi martirizado nem nada. E foram perguntar para ele: Lutero, como é que você conseguiu? Você conseguiu, né, reformar, você abalou o mundo. Lutero abalou o mundo, tem isso a parte boa e ruim. E ele responde o seguinte: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz nada. Enquanto eu dormia, a palavra de Deus enfraquecia de tal maneira o papado que nem príncipe nem imperadores poderiam ter infligido maiores danos sobre eles. Eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Amém?